Opa! Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós tivemos aqui uns probleminhas técnicos, mas já foram resolvidos. E agora nós vamos iniciar. Isso. Só um instante. Glória a Deus. Gente, 12 minutinhos nós iniciamos, tá? Só o tempo que agora já regularizamos o som, já deixamos ok. E nós vamos iniciar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Compartilhe, peça aos amigos a compartilhar. É o momento de chamarmos nossos amigos e parentes a estarem conosco. Amém, amados? Muito bem. Glória a Deus. Nós tivemos... Eu precisei sair novamente, né? E algumas pessoas estão entrando ainda, estão chegando. Precisei sair, mas já estamos de volta e agora a gente vai começar em nome de Jesus. Vai chamando aí, vai dizendo que está ok. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Ok? Som, oi. Amados, em nome de Jesus. Vai chegando aí que nós vamos iniciar agora para louvor do santo nome de Jesus. Amém. Boa noite, paz seja convosco. Amém, amados? Louvado seja Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos aí onde você está. Feche seus olhos um instante. Pai querido e amado, em nome de Jesus, toda ferramenta preparada, Senhor, contra a tua igreja caia por terra. Nós vamos te louvar, nós vamos cultuar o teu santo nome. Vamos declarar que tu és santo e poderoso. Por isso, ó Deus, ser conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amados, abram a sua Bíblia. Em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Provérbios 9. Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Escute aí. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Pai amado e querido, nós viemos aqui, Senhor, para te louvar. Fala conosco através dos louvores. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Nós somos carentes, Senhor, do teu Espírito. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer quebrantamento ao nosso coração, possa trazer entendimento à nossa alma. Sejamos revigorados, sejamos reanimados pelo teu Espírito. Fala conosco no nome de Jesus. Amém, amados? Vamos ouvir a nossa primeira canção em nome de Jesus? Louvado seja Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor. Se você puder, amados, compartilhe novamente, porque a gente havia compartilhado e depois caiu aqui, e agora voltou. Se você puder compartilhar agora, eu agradeço em nome de Jesus. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu
Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu poder que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Coloca as tuas mãos no seu coração. Faça assim, Agradeça, 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 agradeça. santo e poderoso ao Senhor. Digno de toda a honra, digno de toda a glória ao nosso Jesus. Aleluia. A minha fonte é o teu amor, Toda a honra, toda a glória ao Senhor. minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é teu amor, minha herança é teu amor. Aleluia. Santo é o teu nome. Levante as mãos e adore. Toda a honra, toda a glória, todo louvor ao Senhor. Digno de adoração ao nosso Deus. Aleluia. Santo de Israel. Aleluia. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu
fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Só tu és Deus tremendo ao a Senhor. esperança perfeita que ninguém pode tirar. Santo é o Senhor. Tu és a nossa fonte, nossa colheita, Jesus. Faz muito barulho pra Ele. Aleluia. Louvado seja Deus. Pastor Ricardo Rivoredo, esposa, também está conosco aqui, assim como Laiane. Sejam bem-vindos a todos que estão conosco. Amados, nós vamos ouvir a nossa segunda canção. Essa canção, ela foi regravada pela pastora Laiane. Todos conhecem, né? Voarei. Mas antes do Mateus soltar essa segunda canção, para que possamos receber do Senhor o que ela nos trará nessa noite, eu quero pedir a vocês, amados, que se possível, compartilhe esse momento. A gente teve um probleminha no vídeo anterior, por isso que ele caiu e voltou, graças a Deus agora está tudo bem. Que você possa convidar amigos e parentes, seja aqui do estado ou fora do estado, a estar conosco. Eu louvo a Deus por cada pastor que trouxe aí sua colaboração, trazendo aí a sua participação conosco. E em nome de Jesus, quanto mais você compartilhar, mais pessoas terão a oportunidade de receber esta palavra. Vamos então ouvir a nossa segunda canção, que vai ser Voarei, com a pastora Laiane Cruz. Louvado seja o Senhor. Aleluia! Santo é o Senhor, Deus forte e varão de guerra. Vou viver um processo de renovação. Deus mudará corpo, alma e coração. Nos lugares altos sei vou habitar. Enfrentarei a dor, mas como águia vou Deixa o voar.
rocha muito alta, e lá o seu bico, garras e plumagens são trocados. Após esse processo, se encontra totalmente renovada e pronta para viver intensamente. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e voarão como águias. Glória a Deus. Toda a honra, toda a glória, né? Ao Senhor Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Digno de toda adoração é o Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia. Em nome de Jesus, nós vamos ouvir o que o Senhor tem separado para nós essa noite. Abra sua Bíblia na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim o Senhor: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja um perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos. Ó Espírito Santo, assim como o Senhor tratou conosco através dessas duas canções, trata conosco, Senhor, através da tua palavra. Encoraja-nos, Espírito Santo, a tomarmos decisões, a prolongar, Senhor, as nossas vidas através do teu Evangelho. Que possamos, ó Deus, aprender do Senhor nessa noite. Que o Espírito Santo venha somar a cada um dos teus filhos. Visita, Senhor, em todas as cidades do Rio Grande do Norte, onde estiver alguém nos acompanhando. Visita, Deus, não só em Natal, mas em outros estados, em outras capitais, em outros estados que também estão nos acompanhando. A cada irmão, a cada irmã, cada pessoa que nesse momento, Senhor, recebeu o compartilhamento e já está compartilhando com outra pessoa. Para que assim, ó Deus, um grupo maior de pessoas possam ter a oportunidade de receber esta palavra. Senhor, que tu possas trazer conhecimento e graça ao nosso coração. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, como a gente já falou quarta-feira, nos cultos presenciais que nós fazemos no Bom Pastor, a quarta-feira nós temos um momento de meia hora de louvor, de busca do Espírito Santo, de quebrantamento na presença do Senhor. E no segundo momento, que seria a palavra, nós fazemos diferente, somente na quarta-feira. Fazemos assim, nós sentamos, né, em uma grande mesa e toda a igreja vem para perto e nós escolhemos um tema, e esse tema é trabalhado 1 ou 2 semanas, dependendo da complexidade dele, né? O tema que nós começamos na semana passada, eu acredito que quem estava conosco na quarta lembra, era doutor e mestres, né? Doutores e profetas. Doutores e mestres, a mesma coisa. E mestres, doutores e profetas. Nós tratamos, naquela ocasião, tratamos a respeito de uma passagem e lá aprendemos que o Espírito Santo separou Saulo e Barnabé a estar conosco, com os gentios, né? Separou eles, e aí a gente aprendeu lá que não só ali havia doutores, como é o caso de Saulo, mas haviam outros, e havia Barnabé, que era profeta. E o que é interessante é que o Espírito Santo, quando trata com eles, diz assim: separe a Barnabé e Saulo para uma missão que eu tenho a enviar eles. Estou fazendo aqui rapidamente o que a gente já estudou na aula passada, né? Na quarta-feira passada, no vídeo de quarta-feira. Daí a gente viu o quanto foi interessante todo o trabalhar do Espírito Santo na vida daqueles dois homens, né? Eles começaram pregando aos filhos de Israel, claro, eles foram rejeitados, e como eles haviam sido instruídos aí aos gentios, as nações pagãs, eles disseram com todas as letras: bom, a gente já sabe
que de fato o nosso chamado é aos gentios. E eu falei na aula de quarta-feira que o evangelho que nos foi confiado, o evangelho que foi confiado a todas as outras nações que antes não conhecia Deus, foi um evangelho equilibrado. Eu até usei o modelo do avião, né, com as suas asas. De um lado estava a profecia, do outro o conhecimento da palavra. Perceba que há um equilíbrio, né? E não pode nem estar para um lado nem para o outro. Tem que estar equilibrado. Por quê? Porque só assim vamos ter uma igreja sadia, saudável e crescendo. Foi assim no primeiro século. Infelizmente, nos nossos dias, a gente tem igrejas que estão variando entre muita unção e pouca unção, muito conhecimento e pouco conhecimento. Eu não estou dizendo aqui quem é bom e quem é ruim, de forma nenhuma, até porque esse momento não é para a gente falar, nem denegrir, nem imagem de nenhuma denominação. Amém, amados? A gente entende que Deus chama cada um a estar em um lugar. E glória a Deus por isso. Então, é importante a gente saber que o ministério que nos foi confiado foi um ministério que veio amadurecido, porque o apóstolo Paulo, sendo ele doutor na lei, sendo ele um esmero conhecedor da palavra, ao ser cheio do Espírito Santo, ao ser curado por Ananias, em algum momento ele está ali pregando o evangelho, não sendo muito bem recebido, mas depois ele se afasta, ele fica fora um período, ele sai de cena, e por 3 anos Paulo vai reestudar isso na Arábia. E depois Paulo volta, reencontra em Antioquia com Barnabé, e Barnabé que introduz ele à comunhão da igreja. E alguns muito desconfiados ainda, mas foram vendo que de fato Paulo estava mudado. E agora Paulo trazia uma palavra que até para aqueles que eram doutor na lei era difícil de combater, de ir contra Paulo, porque Paulo agora não só tinha o conhecimento, mas tinha a inspiração, tinha agora a revelação da palavra. Crescendo em conhecimento é crescendo na palavra, crescendo em graça é crescendo na busca do Espírito Santo. Por isso que essa noite, irmãos, é uma noite que nós precisamos ter essa convicção. Assim como nós devemos buscar pela madrugada, no nosso devocional, devemos buscar a presença do Espírito Santo na nossa vida, nós precisamos também estudar com afinco a palavra de Deus, para que haja conhecimento da palavra e para que haja tempo investido na presença de Deus. A gente leu bastante versículos, e hoje, Laiane, pastor Ricardo e pastora Rosângela, que já estão conosco, vocês sabem que hoje é diferente. Então, nosso culto hoje, vocês podem trazer participação aí. A pastora Marlene está ligada aqui nos comentários, se vocês trouxerem um versículo, alguma coisa que vai somar ao que nós estamos trabalhando hoje no tema, doutores e profetas. O que vocês trouxerem aí, a gente tem ela aqui, ela vai estar lendo para somar, para trazer então aqui um entendimento ao que nós estamos estudando. Na quarta-feira, por que a gente está fazendo assim lá no Bom Pastor? Quando está tudo certo, quando está acontecendo o culto presencial. Porque muita gente, às vezes, queria fazer perguntas na sexta-feira, no domingo. E se a gente for parar para responder nesses dias, atrapalha o culto. Eu falei, não, vamos fazer na quarta-feira a nossa escola bíblica. A gente faz o culto, mas esse culto voltado com uma sala única para trazer conhecimento e graça. Então, a gente, nesses dias da igreja, a gente responde as perguntas que tem a ver com o tema que nós estamos estudando, e quando acontecem perguntas fora do tema, a gente responde também. Por quê? Porque foi o dia que nós separamos para que os nossos irmãos possam tirar suas dúvidas, aqueles que estão recém-chegados no Evangelho. A importância deles poderem ter um lugar para aprender, para buscar esse conhecimento. Então, olha só, eu louvo a Deus. Eu vou abrir aqui novamente a Bíblia, só um instante, aqui. Olha só o que diz aqui em Deuteronômio, diz assim: portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você a inculcará aos seus filhos, você ensinará aos seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao se levantar. Quando eu leio esse versículo, irmãos, eu aproveito agora para a gente compreender que esse momento que nós estamos vivendo de isolamento social,
ele tem que servir para alguma coisa. Nós temos que buscar esse devocional em casa. No corre-corre, no dia a dia, a nossa geração deixou de lado isso aqui faz tempo. A nossa geração ensinar a geração futura. Os nossos pais ensinaram para nós, e a gente ensinar para a próxima geração. Então, assim, a gente sabe que vai ficar talvez umas 2 semanas aí, ou 3 semanas. Então, sabe, de se reaproximar dos filhos, dos pais, da família, buscando ter esse conhecimento da palavra, crescendo, né, nesse conhecimento da palavra. Quando o Senhor fala em Deuteronômio, que significa repetição das leis, o Senhor já tratou isso em outros livros, né, do Pentateuco, nos primeiros 4 livros. Aqui o Senhor está fazendo uma somatória ao que Ele já disse. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, com toda a sua força. Percebe? Com todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Não pode ser, meu irmão, em cima do muro. Ou a gente ama a Deus, ou a gente não ama a Deus. A outra coisa, essas palavras que hoje você aprende, é importante que você aprenda e passe para a próxima geração. A gente precisa aprender a palavra para ensinar para a próxima geração. Eu até já dei o respaldo do profeta Esdras. Ele colocou o coração para aprender a palavra. Depois o texto diz que ele buscou no coração dele, colocou no coração o desejo de viver a palavra e depois a ensinar a palavra. Tem pessoas querendo ensinar antes de aprender, ou tem pessoas querendo ensinar antes de viver. Dá errado. A gente tem que seguir a ordem. É o próprio Senhor que falou. É pelo próprio Senhor. A gente precisa primeiro aprender a palavra, colocar o coração disposto a aprender. Depois a viver o que está aprendendo. Não adianta só viver de conversa fiada, não, irmão. Tem que prática de evangelho, né? Cristianismo é prática de evangelho. A gente está estudando a palavra, vamos viver o que a gente está aprendendo. Em seguida, esse capítulo do Deuteronômio que eu li agora foi capítulo 6, versículos 5 ao 7. Essa leitura que eu fiz agora, por último, tá? E uma vez que a gente colocou o coração a aprender, viver o que estamos aprendendo, aí sim nós vamos estar aptos a ensinar. Que Deus abençoe os que estão chegando aí, glória a Deus por isso. É importante, irmão, se você puder, compartilhe com umas pessoas, convida para aquelas salas que a pastora Rosângela nos ensinou aí, para que mais pessoas possam estar conosco. Outro texto aqui, ó. Aqui diz assim, no Salmo 78, versículo 1 ao 4, diz assim: meu povo, escute a minha lei, dê ouvido às minhas palavras, dê ouvido às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvindo aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não o encobriremos aos nossos filhos, aos seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. A gente percebe que o salmista ele está dizendo, olha, a gente não vai negar nada à próxima geração. Tudo que a gente aprendeu, tudo que era exemplo, tudo que foi de boa fama, tudo que o Senhor nos ensinou, para tanto aguardar como a evitar, teria que ser passado à próxima geração. Tá certo? Assim eles tiveram cuidado de fazer. Gente, a gente tem consciência que se a gente fosse tratar tudo, né, sobre profetas e doutores, mestres, a gente não ficaria só 2 semanas. Eu estava dando uma olhada no material da Igreja Quadrangular, nosso material do Instituto Teológico. É muita coisa para ser dito. Mas só para a gente poder compreender que a gente já sabe que Jesus falou o seguinte, que as leis e os profetas ficaram em João. Isso não quer dizer que Deus não possa falar em profecias ou através de profecias nos nossos dias. A diferença é que agora o apóstolo Paulo fala sobre o dom de profecia. E essa pessoa necessariamente não quer dizer que ele seja profeta. Deus pode usar ele com dom de profecia. Eu estou tendo aqui, estou buscando o cuidado para não ficar repetitivo no que eu já falei na aula de quarta-feira, para tentar somar agora também com
contrapor com a outra parte. A gente tratou muito sobre a questão dos profetas na aula anterior. Eu quero tratar um pouco mais hoje com a questão dos doutores, né? A importância da palavra. Hoje está faltando, irmãos, exatamente isso. Hoje está faltando quem ensine a palavra. Eu lembro que eu comentei que hoje tem cultos, existem lugares que acontecem os cultos, que o tempo que a palavra tem é 15 minutos. Então, a fé vem pelo ouvir da palavra. É verdade, através dos louvores, move-se a mão de Deus, amém. Vamos receber a cura, o milagre, a presença de Deus. Mas o maior milagre é o que? Salvação. E para ser salvo, precisa ter fé. E para ter fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, é importante que a gente aprenda, viva, para estar apto a ensinar outras pessoas a respeito desta palavra. Romanos capítulo 15, versículo 4, diz assim: Pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos perseverança. Eu acho tremendo quando a gente vai estudar a palavra, você vem lendo, você vai ver exemplos que devem ser seguidos e exemplos que não devem ser seguidos. E por que foram colocados lá? Por que foi escrito como exemplo? A gente vai ver pessoas importantes que provocaram rebelião e que pagaram com a vida. Você vai ver exemplo de pessoas que eram simples e que Deus colocou em eminência. Deus trouxe a lugares altos. O Senhor deixou claro que aquele que se exaltar será humilhado, aquele que se humilha será exaltado. Então, a nossa geração precisa acordar para a palavra de Deus. E nunca se teve tão carente de mestres, de pessoas que busquem, que amem aprender a palavra, do que na nossa geração. É importante, amados, saber o seguinte: Deus pode usar uma pessoa em profecia. Ele é Deus, tá certo? Deus pode usar. Eu disse na aula passada, vou dizer de novo hoje. A igreja quadrangular é uma igreja pentecostal. Nós acreditamos nas evidências, sabe, dos sinais. Nós acreditamos. Assim como nós acreditamos também naquela questão que está escrita, que devemos provar os espíritos, para não estar sendo jogado de um lado para o outro. E você só vai ter esse discernimento se você tiver conhecimento da palavra. Se você não tiver o conhecimento da palavra, irmão, você vai ser enganado. Isso é um fato. Porque se a gente for pegar o texto de Mateus, onde Satanás chega para tentar Jesus, ele não chegou com outra literatura não, ele chegou com a própria palavra tentando o Criador. Jesus rebateu com a palavra. O que Jesus está dizendo aí? É que virão tentações, chegarão até nós situações que a gente só vai vencer se souber a palavra. Se você não souber a palavra, não vai ter jeito, irmãos. Tão importante quanto não pecar é fugir da aparência do mal. Você sabia disso? Mas a nossa geração esqueceu isso. A nossa geração muitas vezes não sabe mais nem o significado do fugir da aparência do mal. Vou dizer outro versículo aqui, tá? Pastora, fica atenta aí que o pessoal está trazendo uns textos também. Em Provérbios capítulo 1, versículo 1 ao 7, diz assim: Filho de Davi, Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras da inteligência, para obter o ensino do dom de proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens, que o sábio ouça, o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas e palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria do ensino. É tão explicativo o texto que a gente leu que não precisa nem acrescentar nada, irmãos. A nossa geração,
você começa a falar sobre ensinar a palavra, sobre não só fazer uma leitura, mas fazer uma leitura mais, sabe, mais trabalhada, buscando o conhecimento que está sendo dito, já para estudar, sabe, aí as pessoas já querem sair fora, não querem estar próximo. Eu louvo a Deus, nós temos uma escola bíblica que é forte, temos uma escola bíblica atuante. Graças a Deus é um dos cultos que tem mais pessoas. Não é isso, pastor Marlene? É um dos cultos que tem mais pessoas na igreja, na quarta-feira. Eu louvo a Deus por isso. Porque à medida que a igreja cresce em conhecimento, irmãos, e nós temos ensinado a buscar a presença do Senhor, ela também vai sendo cheia do Espírito Santo. Ela não vai estar sendo enganada por qualquer confusão, qualquer alguém falando alguma coisa lá fora. Ela está sendo ensinada no caminho, na palavra. Ainda em Provérbios 1, versículo 8 e 9, diz assim: meu filho, ouça o ensino do seu pai, e não despreze a instrução da sua mãe, porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e colar para o seu pescoço. Hoje os filhos não querem mais ouvir nem pai nem mãe, irmãos. Aí eu vou fazer assim: pastor, mas é culto da família? Não, não é culto. Também, né? Já que é para aprender, também é culto de família. Mas olha a importância. Em tudo, né? A palavra traz um respaldo. Se o filho, se você não ensinar o seu filho, né, a ouvir a um e a outro, a ter esse cuidado. Mas na frente, se a gente for ler os versículos, vai ver que vão trazer desgostos os filhos, se a gente não ensinar realmente na palavra. Então assim, nós devemos, aqueles que têm a oportunidade de ter os seus filhos pequenos, de ensinar a eles a estar no Evangelho, levar para o culto, ter uma salinha de criança, a estar na igreja, com contato, que os amigos, né, o ciclo de amizade seja da igreja. É importante. Não que não possa ter outras amizades, não é isso. Mas é importante que haja raízes. Essa criança vai crescer, se ela não tiver raízes na igreja, ela vai se sentir inserida. Mas se ela participa dos cultos infantis, se ela tem um círculo de amizade ali. Eu vejo a minha pequenininha aqui, que tem dia que ela diz assim: papai, eu quero ir na casa das minhas amiguinhas, eu quero ir para o culto. Eu quero, aí vai dizer o nome das meninas que ela conhece lá, o nome dos meninos e das meninas. Ela quer estar junto, quer dizer, ela já tem um círculo de amizade. Certo? E à medida que a igreja vai crescendo e ela vai crescendo, ela vai aumentando esse círculo de amizade. Assim como a criança, quando está estudando, ela também adquire amigos na escola. Quer dizer, ela aumenta a sua gama. E aí os nossos filhos precisam estar bem ensinados. Porque senão vai estar ensinado só com conteúdos, muitas das vezes, que é para a vida, ensinamento da escola. Não resta dúvida que nós não vamos negligenciar os nossos filhos. Eles precisam estudar, aprender, a ter a escolaridade. Mas se somos pais, como a Bíblia nos ensina, é importante que a educação, que o cuidado com a primeira infância seja dos pais. Hoje as pessoas, os filhos não tomam mais a bênção aos pais. Muitas vezes não tratam mais como senhor ou senhora. Se está no ônibus, não se levanta para o mais velho sentar, não pede com licença, por favor, não agradece. Esses pontos, nós como pais devemos estar atentos, irmãos. Porque se os filhos não tiverem respeito na nossa frente com os mais velhos, quando a gente tiver mais velhos, eles não terão conosco. É complicado. Eu vou ler aqui um outro texto que diz assim, ainda em Provérbios: adquira a sabedoria, adquira o entendimento, não se esqueça de nenhum, nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria, e ela guardará você. Ame-a, e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria. É interessante o versículo. O princípio da sabedoria é adquira a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Valorize a sabedoria, e ela exaltará. Se você abraçar, ela o honrará. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele era um homem que tinha conhecimento da palavra. Em algum momento ele está indo para Damasco,
ele tem um encontro com o Senhor e ele fica cego, humanamente falando. Ele é instruído pelo Senhor a entrar em Damasco agora, não mais por aqueles que esperavam ele, mas agora pelos discípulos. Ele vai então para um outro lugar, que não seria o lugar que ele seria tratado com aquela honra que ele estava esperando quando vinha para Damasco. Ele vinha com carta, dando a ele autoridade dos principais sacerdotes de Jerusalém. E agora, quando Ananias chega e ora por ele, ele é restaurado à vista, ele é cheio do Espírito Santo, ele trata o evangelho ali. Paulo, ele tem um entendimento: eu preciso nivelar tudo que eu conheço da palavra com o que eu agora tenho de revelação da palavra. E isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Sabe por quê? Porque assim, quando alguém está entregando uma profecia, é importante, se a gente tiver o conhecimento da palavra, que enquanto a pessoa esteja entregando a profecia, você esteja tentando alinhar ela com a palavra de Deus. Porque Deus não vai dar uma profecia que não esteja em linha com a palavra. Deus não vai dar uma de forma nenhuma. O Senhor, ele é prudente, ele é coerente, ele zela pela sua palavra. Então, à medida que a palavra vai sendo dita, da revelação, e você tem o conhecimento da palavra, você vai alinhando ela. E aí você guarda essa palavra. Ela pode acontecer poucos dias, ela pode acontecer com mais dias. Aí é outra questão. O outro procedimento que a palavra nos ensina é que a gente precisa provar os Espíritos. Senhor, foi o Senhor mesmo que falou, então eu quero que o Senhor me dê um entendimento, trate novamente, fale comigo. Você vai estar pedindo para que Deus dê provas que está falando com você. Tem pessoas que ficam até assim: não, você é louco, você vai fazer prova de Deus? Não é, tem que fazer, irmãos. A gente deu exemplos aqui na aula passada, para não ser enganados. Nós temos que fazer. E a própria palavra nos instrui a fazer, provar os Espíritos. Aí, a nossa geração está fazendo isso? Não. Nossa geração, ela está totalmente alheia a isso. É aquela questão do desequilíbrio. Tem igreja buscando demais a presença de Deus. É bom, é maravilhoso sentir a presença de Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus, falar em línguas, buscar a interpretação de línguas, dons de maravilha, tudo isso é maravilhoso. Mas se não tiver conhecimento, irmãos, fanatismo. Fanatismo. Vai chegar uma hora que vai começar a fazer meninice. Por quê? Porque não tem o respaldo da palavra. E o contrário também acontece. Tem pessoas que é só palavra, 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 e revelação nenhuma. Leva ao formalismo. Também não é interessante. O interessante é buscar esse equilíbrio, para que a gente tenha o mover do Espírito Santo, mas para que a gente tenha o entendimento da palavra. Porque aí, irmãos, olha que coisa tremenda, você poder estar em um lugar, alguém está pregando, e você poder compreender não só o que está sendo dito, mas o que está querendo se dizer através daquilo. Porque os textos que eu acabei de ler aqui de Provérbios é tremendo, quer dizer, são atualizados, ou seja, é como se estivesse sendo falado, é falando exatamente para os nossos dias. Está sendo falado exatamente para os nossos dias. Porque nunca se precisou tanto de pessoas com o coração disposto a aprender. Eu vou ler aqui ainda Colossenses 3,16. Diz assim: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Pastora, eu vi alguém falando aqui, pastora Rosângela, lê aí o que ela pôs aí. Achou não? Pastora Rosângela colocou assim: precisamos estar dentro da vontade de Deus, e para isso é preciso conhecer a palavra de Deus, não sermos corrompidos e distanciados da verdade. Da verdade.
como os mestres da lei de Deus na época de Jesus. Verdade, Mateus 4, 24, 11, 24. Pastora, é isso mesmo que está sendo falado. Observe que os discípulos, os mestres da lei na época de Jesus estavam corrompidos. Estavam totalmente longe da vontade de Deus. Jesus veio falando com eles, nas oportunidades que teve, e eles estavam distantes. Jesus falava de coisas simples até. A gente vê aquela passagem de Nicodemos, no nascer de novo. Nicodemos ficou sem saber o que fazer. Olha, Jesus disse para ele: Nicodemos, eu estou falando de uma coisa simples, terrena. Imagina se eu estivesse falando de coisas espirituais a respeito do nascer de novo. Por isso é que Paulo, ao ter o entendimento, ao receber Jesus como Senhor e Salvador, ele precisou rever agora. Não, eu tenho conhecimento, agora a revelação do Espírito Santo me mostra possibilidades. Porque, irmãos, olha só, o que era o profeta no Antigo Testamento? O profeta era aquela pessoa que era a boca de Deus para revelar as coisas que estavam ocultas por vir, ou alguma coisa que havia ficado para trás. Quando hoje no Novo Testamento nós temos o Espírito Santo, ele é quem nos traz essa revelação. Você entendeu por que não fica devendo nada no Novo Testamento? Só que agora, no Antigo Testamento, só os profetas tinham essa dádiva. O Espírito Santo vinha, visitava, trazia entendimento. E com muito cuidado, porque se falasse alguma coisa que Deus não fosse com ele, ele morria. O pessoal esperava um período, se de repente seria apedrejado e morto. Então, hoje no Novo Testamento, não. O Espírito Santo, ele traz esse entendimento. Se você pedir, se você orar pedindo a Deus: Senhor, eu quero entendimento. É comum as pessoas dizerem: eu leio a Bíblia, mas não tenho entendimento. Mas você precisa pedir a Ele que lhe dá. Tem um outro texto aí? Assim acontece o crescimento deformado. Pois é, a Dayana Nascimento colocou assim, que desta forma, assim, né, acontece o crescimento deformado. Pois é. É o Alex, né, que está conosco também. Pois é, Alex, pois é. Se não houver essa construção de forma correta, cresce deformado. Aqui ainda diz assim, deixa eu ver aqui um outro texto. Em Provérbios 4, versículo 13 ao 14, diz assim: retenha a instrução e não a deixe, guarde-a, porque ela é a sua vida. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Quer dizer, ele faz uma menção aqui do Salmo 1, né? Guarde a instrução, ou seja, irmãos, tudo que nós aprendermos da palavra, precisamos guardar. E a melhor forma de guardar é praticando, é vivendo ela, é vivendo a palavra. Se você ler qualquer coisa que você achou interessante, se você não colocar em prática aqui, você vai passar desapercebido, você vai esquecer e vai fazer outra coisa. Se você começar a praticar o versículo, o texto, contextualizar para a sua vida, para o seu dia a dia, aí ele de fato vai somar. Tem aqui o texto em 2 Timóteo, diz assim: evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isto alcançarão ou avançarão cada vez mais para a impiedade. Além disto, a linguagem deles corrói como um câncer. Entre esses estão Hermineu e Fileto. Aqui o apóstolo Paulo está trazendo essa palavra a Timóteo e dizendo que entre uns que estavam fazendo isso, aqueles deturpadores. Deixa eu trazer aqui rapidamente aqui, só para a gente ter uma noção. Hoje nós estamos falando sobre profetas e sobre doutores, ok? 1 Coríntios 12, 28 diz assim: e a uns Deus pôs na igreja, primeiramente como apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Deixa eu só ver aqui. Se a gente for olhar para Jesus, Atos 3, 22, se você quiser notar, irmãos, vai notando aí, tá? Se você quiser buscar mais com calma depois em casa,
Atos 3, 22. Jesus, o profeta prometido. Ele é o profeta prometido. Moisés falou sobre ele, Isaías falou sobre ele, né? Davi falou sobre ele, e aí vai. Atos 11, 27. Profeta na igreja primitiva. Jesus foi profeta no seu tempo. Por quê? Porque ele revelou o que estava oculto. O Senhor chega e revela a palavra, né? E interessante que a respeito do templo, Mateus, Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. Isso inclusive até veio contra ele, né, com uma acusação. Alguém acusou, dizendo, ele disse que se derrubar aí, 3 dias ele levanta. Jesus estava falando de uma outra coisa espiritual. Mas também não está dito que as coisas espirituais só são entendidas de forma espiritual? 70 anos depois da ascensão de Jesus, o que ele disse naquele dia se cumpriu. Jerusalém é saqueada, é destruída, não fica nada. O templo é totalmente destruído. Então, assim, quando é profecia, se cumpre. Não tem ponto correr, não. 70 anos depois, não interessa. Se cumpre. Entendeu a situação? Então, assim, Lucas 11:49. 11:49 de Lucas, assim. Profeta enviado por Deus. Em algum momento disseram assim: um grande profeta se levantou entre nós. O povo estava buscando essa resposta. 1 Coríntios 14:3, o ministério do profeta. Irmãos, é aquilo que a gente já tratou com muita calma na aula anterior, que Paulo diz assim: alguém fala em línguas, ore para que haja interpretação. Aí Paulo diz assim, que aquele que ora e interpreta, ele traz para a igualdade, ele deixa ali como profecia. A situação está tão complicada que a nossa geração muitas vezes vê uma pessoa falando em línguas e depois trazendo a interpretação e diz assim: ó, fulano estava profetizando. Ou então a pessoa de repente está tendo uma revelação e trazendo uma revelação e a pessoa já está... É porque está faltando estudar, irmão. Está faltando a gente aprender mesmo. É uma coisa que é importante. Se Deus estiver falando para você ou para a igreja em profecia, Deus vai falar no idioma nativo. É no Brasil? Português. Tem pessoas que vão dar uma rajada de língua e no final: ei, mistério. Profeta serve para quê? Para trazer o que estava em oculto. Revelação, para agora. É mistério? Estranho. Se é só uma rajada de línguas e não tem interpretação, edifica você, só. Agora, se tiver uma rajada de língua e a interpretação dessa rajada de língua, aí edifica a igreja. Aí ela se compara à profecia. Você está entendendo, irmãos? Está claro isso? Glória a Deus. Eu estou tentando ver aqui, pastora Rosângela. Já falou. Pastor Ricardo. Cadê o pastor Alex? Está aí ainda, Alex? Alguma pergunta eu já botei. Alguma pergunta, Marcos? Essa é a hora, às vezes, você perguntar a respeito do nosso tema. Aí o Denise botou assim: tem Sim. uma filha de 11 anos e ela chora para não faltar escola bíblica. Que maravilha. Se precisa, falta por algum motivo, a confusão é certa. É isso que nós estávamos falando aqui, Denise. Se você ensinou a sua filha no caminho do Senhor, ela tem vínculos, ela tem um ciclo de amizade, ou seja, ela tem raízes ali. Essa criança ela vai crescer na presença do Senhor, não tem jeito. Agora, não, porque a criança dá trabalho, tem que fica em casa com o tio, com a tia, com o avô, com a avó, e a gente vai para a igreja. A criança vai crescer e quando você quiser levar, ela vai dizer: não, me deixa em casa. Não tenho nada lá na igreja, não perdi nada lá, não conheço ninguém, não tenho afinidade com ninguém. Isso é difícil. Ou muitas vezes os pais levam os seus filhos e chegam na igreja e simplesmente soltam, né? E as crianças começam a correr para lá, para cá. O que é que você está fazendo? Só simplesmente levando a criança para atrapalhar o culto. Porque nem você está prestando atenção, nem ela também. Quando se tem um culto da criança, aí é diferente, porque você deixa ela na classezinha dela separada e você vem cultuar a Deus. É importante a gente lembrar o seguinte. Bom, vamos trazer um exemplo, bom pastor, né? O que deve ser o correto para fazer? Esse é o correto para fazer. Os pais trouxeram a criança para a igreja. Primeiro momento, que é o momento do louvor, irmãos, o pai precisa ficar com essa criança. Fica aqui pertinho, ou no colo, na cadeira do lado. Fica aqui. O culto está acontecendo, ó, presta atenção aqui no louvor, né?
É claro que a criança tem alguma dificuldade, porque dependendo do tamanho dessa criança, irmãos, ficar 5 minutos ligado numa coisa que é mais para adulto, realmente não é a área da criança. Mas um pouquinho ela vai ficando, um pouquinho ela vai ficando, ela vai aprendendo que aquele é o momento que ela não pode estar correndo na igreja. Ela entende que não é um momento que ela não pode estar correndo lá atrás. E aí a gente aproveita até para trazer o entendimento. A pastora acabou de dizer isso. Não adianta você chegar com a criança lá na igreja e já no primeiro momento soltar para ela ficar correndo na calçada. Você está lá participando do culto e a criança correndo na calçada. Não, já toma conta. Não, esse não é o papel do diaconato. Agora, na maioria das vezes, no culto que a gente faz na quarta, sexta e domingo, e na terça também, seja grupo de homens ou grupo de mulheres, geralmente acontece a escolinha lá em cima na sala. Aí o que acontece? Nessa hora sobe lá 2 cooperadores com professor e professoras, e aí eles vão fazer um culto direcionado para as crianças. Aí você fica tranquilo. Então até isso é importante, irmãos, que a gente fique atento. Ah, mas a criança não fica quieta na igreja. Se você não ensinar em casa, não vai ficar quieto na igreja, isso é fato. Então assim, pastor, sendo assim eu vou deixar em casa. Está errado. Você tem que trazer para a igreja. A criança vai requerer um tempo para aprender a se comportar? Vai, mas se você ensinar, ela aprende. Viu o que a Denise falou? A criança dela hoje não quer faltar uma escola bíblica, quer faltar um culto. A tamanho é a importância de aprender a palavra, de fazer o discipulado, ter esse conhecimento da palavra. Olha, é importante, irmãos, que a gente tenha com os nossos filhos o cuidado daqueles que nós sabemos que vamos prestar conta diante de Deus, dos nossos filhos, que nos foram confiados. E às vezes o pai não quer ter o trabalho de ensinar o menino quando criança, a levar para a igreja, a sentar no colo, se precisar disciplinar, dizer assim, vai ficar de castigo, ou você precisa ter regras com a criança. Se você não faz isso, o que acontece? A criança cresce de qualquer jeito e vai lhe dar trabalho. E talvez ele trabalhe a polícia, porque não teve regras. E aí você vai sofrer 2 vezes. Vai sofrer porque não viu o filho crescer no evangelho, e agora o filho está afastado do evangelho. A Willy falou assim, pastor, dá celular aos filhos também na hora do culto. Coloquei. Ó o Willy. Falou o que, Willy? A Willy falou assim, dá o celular aos filhos também na hora do culto. E principalmente no louvor. A criança tem que participar do louvor também. Pois é, nós precisamos... São tantas coisas, irmãos, que a gente precisa, aprender. Às vezes a gente quer que o filho fique quieto. Aí a gente sabe que em casa a criança fica quieta se der o celular. Aí na hora do culto, essa criança não está no culto. Não está no culto. Por quê? Porque o culto está acontecendo e a criança está no celular. Ela está no outro lugar. Ela está sentada ali, mas a alma dela, o entendimento dela está no outro lugar. Porque ela está ligada numa outra situação. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos a prestar um culto racional. A gente está indo para o culto e vai prestar um culto a Deus. Então a gente vai louvar, presta atenção no louvor. A criança ficou quietinho, 2 louvor, no terceiro ele quis ir no banheiro tomar uma água, não sei o que. Normal, mas deixa ele vai aprendendo. Aí chegou a hora de subir, vai ter a hora da palavra, a criança vai subir. Lá vai ter dinâmica, lá vai ter uma historinha, vai ter a palavra sendo ensinada, mas com a linguagem para a criança. Depois uma dinâmica e tal, normal. Aí a criança vai entendendo, que coisa boa. Teve um louvor na igreja, já sei como é que funciona. Existe um momento de louvor e um momento de palavra lá em cima. Eu ainda tenho comunhão com com pessoas da minha idade. Crianças da minha idade. A criança vai aprendendo isso, irmãos. O Alex está dizendo aqui, a profecia deve ser no nosso idioma. Uma vez serve para encorajar e edificar a igreja. Não tem lógica a profecia para mim ser em alemão, por exemplo. Seria inteligível e perderia sua utilidade, minha opinião. Não, corretíssimo. É isso. Mas a nossa geração é tão engraçada que o que acontece? Isso acontece, irmãos, às vezes Deus está usando a pessoa, e essa pessoa tem muito conhecimento, mas não tem tempo na presença de Deus, mas não tem o conhecimento da palavra, não foi buscar. Aí assim, não, só isso basta. Não, veja o que o apóstolo Paulo fez. Doutor na lei, sucessor de Gamaliel, mas ele vai buscar, ele vai reestudar tudo para organizar a situação. Para ter equilíbrio. Então, é óbvio.
Irmão, não tem outra. Se você vai falar, se Deus está falando em profecia, Ele vai falar na língua nativa que a pessoa morador. Agora, Deus pode falar em línguas, alguém usando interpretação? Obviamente, Deus pode. Agora, Deus trazer uma rajada de línguas, só por isso mesmo? Não. Aí, edifica só a pessoa. Sabe o que é que Paulo diz? Aí fala baixinho, só você e Deus. A nossa geração, irmão, ela acha o seguinte: quanto mais grito eu fizer, quanto mais forte eu fazer a língua, quanto mais estribuchar eu fizer, aparentemente mais cheio do Espírito eu estou. É como se quisesse ser um termômetro espiritual. Não tem necessidade disso, irmão. Até porque o texto já diz: quem fala em língua edifica você mesmo. Não interessa se alto ou se baixo. Falando só em línguas, edifica você. Busque. Seja cheio do Espírito Santo. Mas Paulo diz: busque a interpretação. Busque os outros dons. Porque quando você fala em línguas e Deus lhe dá a interpretação, aí você traz edificação para a igreja. Deus vai usar você em profecia, você vai trazer a demonstração, exortação. Mas sabe o que acontece? Às vezes você diz assim: mas pastor, a gente quase não vê dessa forma. Porque dessa forma é a palavra. Pois é. Os profetas faziam papel, porque até então o Espírito Santo só vinha sobre reis, profetas e sacerdotes. No Novo Testamento agora o Espírito Santo está na igreja, dentro da igreja. Mas ainda assim, irmãos, olha a importância. A maior revelação hoje é a própria palavra de Deus. Agora, Deus pode trazer revelações condizentes a momentos, a situações que Ele quer trazer ou para uma pessoa, ou para uma sociedade, para um país. Deus pode fazer? Pode, Ele é Deus. Mas levando essa observação, dita muito bem, dita aí pelo Alex, importante. Deus vai usar, irmão, um idioma nativo. Pastora? Eu vi outra aí também. Olha, segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, este tem tanto o Pai como o Filho. Olha só, já na epístola de João, né, já tem alguns cuidados, porque tem pessoas inventando situações, inventando coisas. Eu sei que inclusive lá na igreja tem uns irmãos que ficam até assim, às vezes comigo, porque às vezes eu digo escancarado: irmãos, a nossa geração vive atrás de movimento. Se acontecer um movimento, isso está, para quem é quadrangular e já fez Instituto Teológico, sabe que todo movimento está lá nas nossas apostilas, nossos livros, né, de dons e ministério, dons espirituais e ministério. Qualquer movimento que queira parecer mais do que o Espírito Santo, esse movimento já não é de Deus. Não é. Você está querendo roubar agora. Por que eu falo isso, pastor? Só um instante. Porque em alguns movimentos hoje, irmãos, inclusive está cheio a internet, se você for procurar. O pessoal coloca lá o pessoal dançando no movimento, girando, rodopiando, caindo, não sei o quê. Eles ficam até brincando, né, com músicas de outras religiões, mostrando que as pessoas estão fazendo a coisa sem entendimento. E quem olha, vê uma coisa só. Graças a Deus nós moramos num país que temos a liberdade de cultuar a Deus. Nós colocamos o nosso coração em servir a Deus. Tem pessoas, qualquer pessoa tem o direito de adorar o Deus que quiser e participar da religião que quiser. O que nós estamos dizendo é que se não buscar com entendimento, começa um secretismo religioso, uma mistura de rituais. E o que nós estamos vendo aí, irmãos, inclusive sendo denunciado até por vários pastores, é uma mistura de rituais. Pastora? A Aline falou assim: infelizmente os pais estão terceirizando a educação dos filhos e invertendo os papéis. Quem manda é os filhos. Fica difícil, né? Fica difícil. Verdade, Aline? Fica bem complicado. Olha só, deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 12. Ora, vós sois o corpo de Cristo, os meus membros em particular. E uns por Deus foi dado primeiramente, como foi dito: apóstolo, profeta, doutores, milagres,
dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Paulo está perguntando. São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre? Para que a igreja perceba que tem que depender do outro indivíduo. A igreja está completa quando tem o outro, quando nós temos mais pessoas em comum, né? Efésios 4 diz assim: e ele mesmo deu, ele vai repetir novamente essa lista. Ele deu uns para apóstolos, outros profetas, evangelistas, doutores e pastores. Aqui ele fala para doutores, né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito e a medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, enquanto aqui na terra a gente estiver, irmão, a gente está buscando essa estatura, a gente está crescendo em conhecimento e graça. Conhecimento, palavra, graça, tempo na presença de Deus, amém? Qual foi aí, pastor? Você lê? O Alex não está ouvindo, mas os outros estão. Você. Alex não está conseguindo ouvir, Alex, o som? Eu acho que é o seu celular, né? Os outros estão ouvindo. O pessoal está ouvindo bem? Como é que está o áudio aí, pessoal? Está bem o áudio? Rosa botou aqui assim, seguinte. Pastor, a sabedoria de Deus é essencial para a vida cristã. No entanto, para alcançarmos, devemos nos esforçarmos, pois ela só é dada a que paga, acho que é a que paga o preço. E ela não vem através de duas formas: ensino e dedicação, buscar através da palavra, através do ensino bíblico e dedicação, onde o cristão entende o seu valor e a busca com diligência. Tá vendo? É uma questão da gente se compreender. A luz agora ficou tão forte, pastor. O que foi aqui? Opa. Olha só o que diz aqui ainda. O profeta do Antigo Testamento era uma pessoa incumbida para falar em nome de Deus, né? O Altíssimo fazia dele o seu porta-voz, o embaixador, o representante que trazia ao povo o que era a vontade de Deus, certo? Designava falar para toda a nação de Israel, mesmo ou outras nações estrangeiras. É o que está também em Jeremias 1. O profeta seria usado para falar tanto a Israel quanto a nações estrangeiras. Ao longo da história, o Senhor levantou homens e mulheres para profetizar em seu nome. Vou dar exemplo aqui de Samuel, o último dos juízes, o primeiro profeta para a nação de Israel. Primeiro dos profetas da nação de Israel, né? 1 Samuel 3, 19 e 20. Elias, Eliseu e tantos outros. A gente pode tratar aqui sobre Jeremias, sobre Daniel, mas uma coisa é certa: inspiração divina era vindo sobre o profeta. Ele recebia a revelação e ele levava, ou seja, ele anunciava o que antes estava em oculto, a vontade de Deus, anunciava os juízos de Deus, os conselhos, advertências divinas. Esse era o papel do Antigo Testamento. Expressões como: veio a minha palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Emita o conselho de advertência. Então era uma forma de o pessoal entender que essa pessoa estava trazendo da parte de Deus instruções, advertências, exortações e aí por diante. Era uma forma do pessoal compreender. O profeta no Antigo Testamento exercia um importante papel de conselheiro também ao rei, aos sacerdotes. Contudo, após a divisão do reino, passou a ser perseguido. Quer dizer, quando houve a divisão lá do reino, a gente vai tratar isso em uma outra aula, aí agora o profeta também passou a ser perseguido, né? Porque agora, geralmente quando se divide, irmão, é porque tem rebelião, né? Quando divide, tem pecado, tem rebelião. Aí uma parte ou outra vai perseguir quem vai falar da parte de Deus. Isso é desde o Antigo Testamento, não tem para você correr, viu? Outra coisa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Profeta no Novo Testamento, só para a gente ter uma noção aqui, para falar também sobre mestres. A importância do termo profeta no Novo Testamento. Já vimos em Efésios 4:11 a questão da lista.
são mencionados 5 ministérios que exercem papéis fundamentais na liderança da igreja: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. O mestre, conhecido da palavra, né? Aquele que sabe e ensina a palavra, aprendeu e ensina a palavra, vive a palavra e ensina a palavra. Por acaso o termo profeta aparece na segunda posição da lista, como 1 Coríntios 12, 28? O profeta é a identificação de 3 vezes a epístola de Efésios, como alguém que acompanhava os apóstolos. A Bíblia afirma que os concidadãos dos santos e da família de Deus estavam edificados sobre o fundamento dos apóstolos, ou seja, sobre o conhecimento da palavra. Não desmerece em nada aqueles que Deus usou em profecia. Ao contrário, perceba que quando Deus salvou Saulo, colocou debaixo da tutela de Barnabé por 14 anos. Barnabé era profeta. Ou seja, Paulo poderia ser o bambambam do conhecimento, mas Deus falou: não, você vai aprender a estar debaixo de autoridade. E quem tem mais tempo na minha presença do que você é Barnabé. Então Paulo foi aprender com Barnabé em estar na presença de Deus, a se portar na presença de Deus, porque o conhecimento e a revelação ele já tinha. E aí 14 anos depois é que Paulo vai para um lado e Barnabé para o outro, e nós sabemos o que Paulo construiu, Deus construiu, Jesus construiu através de Paulo no Novo Testamento para as nossas vidas, né? Principalmente as igrejas gentílicas, os povos pagãos, até então chamados, que éramos aqueles que não eram judeus, né? Que foi o ministério, que foi o evangelho que veio através de Barnabé e Paulo. Só para não perder aqui, pastor, que funciona a ler aí. A Bíblia afirma, aqui a Bíblia denota a importância do ministério de profecia na liderança da igreja no primeiro século. Quer dizer, foi muito forte ainda. Estava na transição, né? Ainda que os profetas, aqueles nascidos profeta, ou que Deus o fez profeta, Jesus deixou claro isso, ficou até João. A lei e a profecia ficou em João. Mas ainda era comum. Nesse primeiro momento, o Espírito Santo estava tratando, usando pessoas. E eles eram conselheiros. Só que agora, a igreja não anda mais segundo o ensinamento só dos profetas. Agora em cima da doutrina dos apóstolos. Só que aí, através do ensinamento, eles aprenderam e fizeram novos discípulos, e novos discípulos, e novos discípulos. O que nós estamos fazendo aqui hoje, irmãos, é aprendendo a palavra, para que amanhã eu e você possamos fazer novos discípulos, pessoas que têm, o desejo de aprender a palavra, de viver a palavra, pessoas que têm a vontade, a boa vontade de separar tempo para estudar a palavra, para se alegrar na presença do Senhor. O pastor ia fazer uma leitura aí? Não, eu estou vendo aqui o que a pessoa está mandando. O ofício do profeta neotestamentário, seu ministério no Novo Testamento, não consistia em predizer futuro, nem adivinhar o presente ou ficar fora de si, como alguns estão fazendo hoje. Não. De acordo com o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, o profeta ele era dotado por Deus para receber a medida direta, mediar diretamente a palavra do Altíssimo, apesar de ele algumas vezes predizer o futuro. O que é que ele está dizendo aqui? O seguinte: o pessoal estudando naquele momento, primeiro e segundo século, entenderam o seguinte, que agora no Novo Testamento o papel do profeta ainda é trazer da parte de Deus revelação, a demonstrar, exortar e tudo. Porém, agora esse profeta precisa estar em linha com a palavra, com os ensinamentos dos apóstolos. Não podia ser qualquer coisa. Ainda que Deus trouxesse coisas passadas, futuras, seja para a nação de Israel ou outra. O que nós estamos dizendo, irmãos? É que ainda que os profetas, como disse o próprio Jesus, ficou em João, Deus pode usar pessoas em profecia. Amém, Jesus. Agora, a questão é que quando Deus usa alguém em profecia, a pessoa às vezes já diz assim: agora eu sou profeta. E às vezes se apresenta como profeta. Ei, eu sou o profeta fulano. E às vezes Aí Deus você, só usa uma vez. e às vezes Deus só usou você uma vez e não vai usar nunca mais. E é por esse motivo, irmão, que às vezes acontece meninice aí de pessoas que vão e são iludidas. Pessoas que ficam só jogando conversa fiada. O Alex ou a Dayana, enfim. O que nos deixa em dúvida com relação aos profetas de hoje é que os pseudoprofetas só profetivam o óbvio. Os de antes profetizavam realmente o oculto, o ilógico, fatos, catástrofes
e até vitórias também. Os de hoje vou nem comentar, porque a internet tá cheia. É verdade, viu, Alex? Sem falar que eu falei na aula passada, viu, Alex? Eu até comentei na aula passada que já existem pessoas averiguando a situação, mas tem pessoas que estão com a igreja lotada. Fazendo o quê? O pessoal vai chegando, vai pegando o nome, né? E depois procura no Facebook. Aí depois lá vê o nome de quem é, quem não é, não sei o que, não sei o que. E aí começa, em cultos depois, começa a tratar do assunto como se fosse revelação e não é. Eu fiz buscando as informações no Facebook. Olha que ponto, irmãos, estamos. E a outra pessoa, porque a pessoa começa a falar, ei, tu tem um filho, né? E o teu filho tá, não sei, aí a pessoa já começa logo a querer chorar. Ai, meu Deus, é mesmo. Mexeu com o emocional. Vai mexer no emocional, já viu. Cuidado, amados. Aprenda a palavra, para não estar sendo jogado de um lado para o outro. Nossa geração vive atrás de profeta. Está aí o maior defeito, porque no Antigo Testamento os profetas iam na casa das pessoas quando Deus queria tratar. Hoje as pessoas querem ir. Eu já falei isso na aula passada. Deixa eu fazer, enquanto a pastora está procurando aqui um outro comentário para fazer. Aí hoje, essas igrejas que pregam a palavra não são frias, não têm o Espírito Santo de Deus. É o que a gente vê muitos, né, falar. A igreja é muito fria. Por quê? Porque lá não tem a revelação do Espírito. Como assim? Se a própria palavra é a revelação do Senhor. Pois é. Olha só. Era dever do profeta no Novo Testamento. Era dever do profeta. Assim como no Antigo Testamento. Escute bem, irmão. Presta atenção. Tanto hoje quanto antes. Tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. É dever do profeta desmascarar o pecado. Conclamar a justiça, advertir do juízo vindouro, combater o mundanismo, a frieza espiritual entre o povo de Deus. Lucas 1, 14 a 17. A gente não está vendo isso. É só assim, ei, tem macumba, tem Satanás aí, cuidado, vão tomar tua esposa, vão roubar o marido, não sei o que, ó o anjo, ó a bandeja. Roda aqui, roda ali, eita. Não. Se tiver o conhecimento da palavra, vai ficar procurando. Peraí, vamos ver se vai advertir. Vamos ver se vai desmascarar o pecado. Porque precisa. Se não, irmão, está fazendo solto. Está uma coisa solta. Qualquer jeito. Por causa da mensagem de justiça que o profeta apresenta em tempos de apostasia e confusão espiritual, inclusive na igreja, há um outro jeito. Ele fatalmente será rejeitado e perseguido por muitos. É bem verdade que aqueles que hoje Deus usa em profecia. Já me perguntaram, pastor, mas o senhor fala assim, Deus pode usar mais de uma vez? Deus pode usar, irmão, lembra que Ele é Deus, tá certo? Ele é Deus. Se Deus resolver, vou usar você com esse dom de profecia várias vezes, é Deus Ele. O que não pode é a pessoa se apropriar, porque falou uma vez em profecia, e achar que só por esse motivo ele é profeta. Ou achar que agora não. Aí as pessoas começam a inventar. Porque às vezes termina o culto e vai todo mundo para uma fila, né? Para esperar. Ei, o que é que Deus está te dizendo aí? Ei, Deus já disse através de palavra. Não, eu queria saber agora um eis que eu te digo. Cadê a chave? Cadê a bandeja? E aí fica forçando o camarada que de repente nem tem uma profecia para entregar, a inventar. Quer dizer, se ele for uma pessoa com conhecimento da palavra, ele acaba logo o assunto. Eu fui pregar num lugar, pastor. E quando eu fui subindo no púlpito, a pessoa perguntou, pastor, tá vendo? Eu digo, tô. Aí a pessoa ficou olhando para minha cara, sentou e ficou quieto. Ué, eu ia dizer que não, eu estava vendo, graças a Deus Jesus me deu o vídeo, eu estou vendo. Mas a pessoa, eu sei que ele queria me perguntar, já é um negócio, sabe? Você está vendo? Tô. Está ouvindo? Tô. Estou vendo e estou ouvindo. Irmão, o nosso Deus não é Deus de confusão, irmão. Mas tem pessoas que querem trazer a confusão dentro da igreja. Lê, pastor, aí o texto. A maior profecia está na palavra, a Maurício falou, né? Coloque aí. Lê aí. Maurício está dizendo aqui, a maior profecia está na palavra. Verdade, Maurício. O objetivo do dom ministerial do profeta, a função do profeta do Novo Testamento é apresentada por Paulo. No mesmo bloco dos versículos que ele menciona nos 5 ministérios em Éfeso, né? É porque, como eu falei, ó, a gente vai chegando ao horário, a gente vai ficando logo preocupado com a hora. Então, se a gente fosse falar tudo a respeito de doutores, mas a gente não terminava hoje, né? Vamos falar muitas vezes. Só para a gente fechar aqui esse entendimento e já ir para o outro aqui,
Ó, para que tal seja a realidade, os profetas do Senhor devem desempenhar suas funções, capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo. O quê? Desmascarar o pecado. Tudo aquilo que a gente já falou há pouco tempo. Sabe? Advertir, conclamar a justiça, advertir de juízo vindouro, combater o mudanismo, a frieza espiritual, entre outras coisas. Né? Só que tudo isso a palavra já faz, irmãos. Por isso que a palavra é a maior revelação, a maior profecia, a própria palavra. Mas Deus pode usar? Pode. O Maurício disse, mas ele dá e ele tira também. Pois é. É verdade. E se a gente fosse fazer aqui, são muitos os versículos que eu estou vendo aqui comigo. Se a gente fosse fazer para discernir o falso profeta e o verdadeiro, aí, meu irmão, aí é que a gente passaria mais uns 4 dias. Aí passava umas 4 dias para frente, a gente estudando isso aí. A pastora está me dando aqui Vocês queriam que eu pergunto a vocês, a gente continua nesse tema de doutores e profetas na semana que vem? Ou a gente encerra ele hoje? O que é que vocês acham? Que a gente teria aí mais uma semana para tratar sobre mais coisas que a gente não falou hoje. Porque às vezes a pessoa, como é que eu sei que um profeta é falso ou não é? Irmão, se você não souber a palavra, volta para o estudo da palavra. Se você não tiver conhecimento da palavra, você vai ser enganado. Porque o texto inclusive diz assim, para enganar, se possível, os eleitos. Eleitos que aprenderam. Se você não tiver o conhecimento da palavra, irmão, o senhor vai lhe enganar. É engraçado, hoje o profeta diz assim, eita, que a mulher está grávida, aí coloca a mão e diz assim, olha meu irmão, Deus está me dizendo, ou vai ser menino ou vai ser menina. Vai nascer um jegue ali, por acaso? Na minha... Vai ser uma Afrodite. Por acaso, irmão, tem que ser uma ovelha, né? Um servo, uma serva. Ou menino ou menina, não vai nascer um bode ali ou um cachorro, um jumento, não vai nascer, irmão. Então, olha que pé a gente chegou. Deus está me dizendo que eu é menino ou é menina. É óbvio, meu amigo. Pastora? Ele disse assim, tá com saudade das vigílias, né? Que a gente fazia, você dando estudo da palavra. Amém. Fosse passar essa correria, e quem sabe a gente não marca uma vigília, né? Abençoada aí, em nome de Jesus. É verdade. Passar esse primeiro momento, a gente fazer uma vigília em nome de Jesus. Agora eu gostaria que vocês me respondessem aí, o que é que vocês acham? Igreja Bom Pastor, né? Todas as outras pessoas que estão vendo podem responder também, mas especificamente a Igreja Bom Pastor, a gente continua esse tema na próxima quarta-feira para falarmos mais sobre outros assuntos a respeito do profeta, falso profeta, a respeito do mestre, doutores e mestres, né, da palavra. Porque material não falta, tem muita coisa, irmãos. Tem hora que eu tenho que fazer até uma leitura um pouco mais rápida, porque senão não vai dar tempo a gente ter. Agora, uma coisa certa. Todo culto, irmãos, na sua liturgia, nós, por exemplo, quadrangular, nós temos um momento de louvor, meia hora de louvor, e aí é feito a palavra. Em alguns cantos é feito primeiro os avisos, dízimos e ofertas, depois entra na palavra. No final já um momento de oração pelas pessoas, e aí é feito esse apostólico encerrando tudo. O que é que eu estou querendo dizer? É que, se observar, nós temos ensinamento da palavra em todos os cultos. A sã doutrina, que é a palavra, nós temos ela todo o culto. É só quadrangular, bom pastor? Não, quadrangular. Nós temos em todos os cultos o ensinamento da palavra. É a noite de cura, ensinamento sobre cura e libertação. Continua. Se é culto de ceia, ensinamento sobre voltar, sobre comunhão no corpo. É da família, ensinando com a palavra sobre a família. Entendeu? Pastora, me dê um feedback aí. Estão pedindo para continuar. Está sendo na quarta-feira os estudos, viu? Ó, você lembra, irmãos, que a gente não vai continuar ele sexta. A gente vai continuar esse tema na quarta-feira. A gente for continuar com ele. A gente vai fazer, no caso, se a gente for fazer a continuação, será a terceira semana de doutores e profetas. E tudo começou a gente trazendo aquele texto lá de Saulo e Barnabé, em Coríntios 13. Né? Quando Paulo volta de ter refeitos os estudos, e encontra com Barnabé, e aí Deus começa a tratar, eles estão em Antioquia, e aí lá o texto diz assim, aí o Espírito separou
Saulo e Barnabé, entre profetas e doutores que estavam ali. Eles dois para um trabalho que ele enviaria. E aí, com imposição de mãos, eles são despedidos, ou seja, são enviados ao trabalho. É importante, irmãos, que a nossa igreja, nós temos, né, a quadrangular, nós acreditamos no falar em línguas. Quando a gente tem essa busca de falar em línguas com conhecimento da palavra, traz, né, essa questão que nós estamos tratando. O apóstolo Paulo diz que aquele que fala em línguas busca interpretar. Busca interpretar, irmão, em nome de Jesus. O Alex está dizendo assim, pastor, me desculpa estar aqui metido. Que isso, Alex? Não, Alex, aqui na verdade a gente está fazendo por causa dessa situação que a gente está passando. Para a igreja não ficar sem a palavra. Mas sempre será bem-vindo todos aqueles que tiverem dúvida, que quiserem ouvir a palavra do Senhor, né? Está somando junto conosco, em nome de Jesus. Essa é a proposta do culto da quarta-feira, que cada pessoa esteja com sua Bíblia em casa, com seu material, e a gente construindo esse saber, né? Construindo esse saber. Para quê? Para que ao terminar as nossas 3 semanas, que eu estou vendo, parece que o pessoal está querendo mais uma semana, a gente falar sobre ter esse discernimento, porque, detalhe, deixa eu te falar uma coisa, não só é falso profeta que tem, nem tem, não só é falsos profetas que tem, não. Tem os falsos doutores, aqueles que ensinam falsamente. Ainda tem esse detalhe. A gente até agora estava trazendo só a sã doutrina, tratando sobre profetas que vinham da parte do Senhor, dando um exemplo aqui ocular sobre aqueles que não eram bem fazendo a vontade. Mas se a gente for parar para ver agora, para buscar o discernimento sobre os falsos profetas, ainda tem também os falsos mestres. Então eu pergunto, vamos deixar para fazer mais uma semana sobre o tema? A pastora disse que algumas pessoas já responderam, pastor? Foi. A Kátia, a Rosa. Foi, né? Pastora Rosa. Umas pessoas. Quem está assistindo mais pode O Breno Alex, fica à vontade, meu querido. Você está em casa, meu irmão. É importante mesmo. A proposta nossa é essa. Na quarta-feira, todo mundo com sua Bíblia na mão, com material e interagindo. A gente não está lá no templo, mas nós somos a igreja. Nós estamos estudando a palavra. Isso aqui é estudando. Um vai trazendo um entendimento, busca um versículo e nós vamos construindo. E alguém tiver dúvida, é hora de perguntar, irmãos, para a gente responder e tirar a dúvida. Pelos frutos os conhecereis. Uma advertência séria de Jesus para os discípulos foi acerca da precaução com os falsos profetas. Como conhecê-los? Jesus diz que conheceríamos pelos seus frutos. Mateus 7, versículo 15 e 20. Pois o resultado do fruto que o profeta diz e faz revela o seu caráter. Logo você conhecerá de onde procede a árvore, o profeta. Lembre-se de que não devemos diferenciar o verdadeiro profeta. Lembre-se de que não devemos diferenciar o verdadeiro profeta do falso pela performance. Tem pessoas que é performista. Eita, palavra de efeito, chave, é ouro, é anjo. E a pessoa diz assim, não, é tão espiritual que ele está dizendo que isso aqui já é de Deus. Não é pela performance. Tá certo? Não deve ser olhado pela performance. Ou pelo espetáculo que a pessoa está causando, mas pelos frutos que produz. Pelos frutos que produz. O apóstolo, a gente nem falou sobre isso hoje, que deveríamos ter tratado, porque o texto diz assim, o apóstolo diz, se um está profetizando e o segundo se levanta, o primeiro se cala, levanta o terceiro, o segundo se cala, o quarto, o terceiro se cala, e os outros façam o quê? Julguem. A profecia. Julgar quem, irmãos? A profecia. Entendeu? Aí a nossa geração, Deus está falando, você vai julgar o profeta olha logo com a cara feia, meu amigo, você não olha para mim assim não, que você vai pro leito, quer logo fazer medo, quer logo fazer terrorismo, né? Não. E é uma instrução para Paulo, assim como Pedro também disse, provai, para não estar sendo jogado. Eu louvo a Deus, porque nós temos buscado fazer isso, irmãos, na Igreja Bom Pastor, Igreja do Evangelho Quadrangular Bom Pastor, nós temos buscado
ter esse ensinamento, essa instrução da palavra, sabe? Para que a gente não esteja sendo jogado de um lado para o outro. Só para a gente concluir aqui. Ainda sobre o falso profeta. Apesar de um falso profeta ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência. E isto basta para que ele seja tido como verdadeiro. Você entendeu? Às vezes o falso profeta, mesmo sendo arrogante e pecador, mas ele fala com grande eloquência. E isso muitas vezes para o mundão, ou alguns que estão na igreja, mas estão desapercebidos, sem discernimento, para ele já é o bastante para ser tratado como verdadeiro. Mas a obra assim, mas na obra assim diz o Senhor. Mas na obra assim diz o Senhor, né? Nós temos aqui um texto da CPAD, de John Barev, diz assim: o falso profeta são aqueles que ministram em nome de Jesus, mas nas nossas igrejas e conferências, e que partem o coração dos justos, e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado no seu espírito. Pelo Espírito. Lembra que eu falei que todo movimento que tenta roubar a glória do Senhor não é do Senhor? Então, o que a gente vê hoje muitas vezes, eu acho que o nome está errado, Matheus, é John o que mesmo? Bevere, eu acho, né? Bevere, Então, todo movimento que tenta roubar aqui, quer ser maior. Quando eu digo roubar, é porque eu já estou exagerando, mas todo movimento que quer ser maior do que o próprio Cristo, do que o próprio Espírito Santo, já cai fora, irmão. E Deus não está no negócio. O movimento tem que ser para glorificar o Senhor. Mas na hora que o movimento por si só quer fazer espetáculo, já tem alguma coisa errada aí. É isso que o comentarista da CPAD está falando aqui. É isso que as nossas apostilas, nossos livros da quadrangular, que tratam sobre profetas e sobre mestres, tratam isso, que a palavra de Deus nos manda ficar atento. Pelos frutos nós vamos conhecer as árvores. E o texto ainda diz assim, quer ver? Não tenham medo, na autoridade do Espírito de Deus, acautele-se dos falsos profetas. Sejam prudentes. O Espírito Santo, mediante o Evangelho, te fará discernir a procedência desses enganadores. Não se deixe conduzir por eles. Ou seja, irmãos, quando o texto diz pelo Evangelho, está falando boas novas. Boas novas tem a ver com a palavra. Se não tiver o conhecimento da palavra, vai ser enganado, infelizmente. Precisamos aprender a palavra. Amém? Queridos, vamos fazer assim. Vamos ficar certo então de fazermos uma terceira semana. Tá? Quarta-feira que vem, nós vamos, em nome de Jesus, encerrar, né, esse estudo a respeito de profetas e doutores. E aí na outra semana a gente, em nome de Jesus, entra no outro tema. Que Deus abençoe a todos que estão conosco aqui. Nós vamos fazer um louvor. Em seguida nós vamos fazer uma oração encerrando o culto dessa noite. Deixe Deus falar com você através dessa canção. Se você tiver alguma pergunta, irmãos, e não deu tempo de fazer e quiser me fazer, você pode deixar a pergunta escrita, tá certo? Que na mensagem, pastor Edir, deixa a pergunta escrita, que aí com calma hoje à noite eu respondo em nome de Jesus. As que eu souber, as que eu não souber, eu vou estudar, ele responde em nome de Jesus, tá certo? Enquanto o Mateus está preparando a canção, gostaria de só dizer a vocês o seguinte: esses vídeos que nós estamos fazendo aqui no Facebook, eles também estão no YouTube. E o meu endereço me ajuda aí, pastor. Reverendo. Rev.edi Oliveira. Rev.edi Oliveira. Eu peço que, se possível, você entre lá, compartilhe, faça a sua inscrição, né? Me ajude a evangelizar através do YouTube. Amém? Se você puder compartilhar para que outros amigos também possam fazer as suas inscrições lá, seja para a glória do Senhor. Vamos ouvir essa canção, irmão. Deixa Deus falar ao teu coração em nome de Jesus. Em seguida nós vamos orar ao Senhor.
Deus. Toda honra, toda glória ao Senhor. Aleluia. Digno é o Cordeiro que por mim na cruz morreu, que sofreu em meu lugar. Mesmo sendo poderoso, decidiu se humilhar, tudo suportou por me amar. Ele é digno de ter toda honra e poder, pois com seu sangue nos resgatou. Declara ao Senhor, aleluia. Ele é merecedor de todo louvor, de toda a glória pra sempre. Digno é o Cordeiro de Deus que venceu a morte e virá pra sempre digno é o Senhor Jesus. Ele é digno de ter toda honra e poder. Seu sangue nos resgatou. Ele é merecedor de todo louvor, de toda a glória pra sempre, pra sempre. Digno é o Cordeiro de Deus que venceu a morte e virá pra sempre Amados, aqueles que puderem, compartilhem nesse momento. Faça o compartilhamento para que outras pessoas alcancem. Quem sabe eles vão estar conosco próxima quarta-feira, mediante que nós estamos estudando em nome de Jesus. Se puder, compartilhe esse vídeo. Em nome de Jesus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Senhor. Você tem liberdade na sua casa para glorificar ao Senhor, colocar o seu amém, uma sincera, um comentário em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença. Espírito Santo, obrigado, Senhor, por ter sido conosco até aqui. Até aqui o Senhor tem sido a nossa pedra de ajuda, Aleluia. nosso Ebenezer. Glória a Deus. Pai amado e Pai querido, que o Espírito Santo de Deus renove a nossa alma. Em nome de Que o Jesus. Espírito Santo de Deus renove o nosso ser. Em nome de Pai, Jesus. aquele que estava fraco na fé, aquele que estava vacilante na fé, Senhor, seja encorajado pelo Espírito Santo. Ei, você foi chamado para vencer em Cristo Jesus. Aleluia. Não desista da sua caminhada, meu irmão. São dias difíceis, são dias maus, mas o Senhor trará vitória sobre as nossas vidas. Aleluia, Deus. Deus é Deus que provê mesa no deserto, meu irmão. Então deixa o Espírito Santo moldar a tua vida, reconstruir o teu caráter. Deixa o Senhor Jesus refazer a tua história. Aleluia. Senhor, Tu és Deus que batiza no Espírito Santo, Tu é Deus que cura, que opera maravilhas. Mas o Senhor também é Deus que coloca o nosso nome no livro da vida. Por isso, Senhor, que o Evangelho seja equilibrado em nossas vidas, em nossas igrejas. Deus, que cada membro, Senhor, da Tua igreja, cada filho, cada filha, Senhor,
Seja cheio do conhecimento da palavra. Seja cheio, Senhor, da sabedoria do alto. Que o Espírito Santo nos faça compreender, Senhor, qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Obrigado, Senhor, pelas canções que nós fizemos aqui. Por cada uma delas, Senhor, ter falado ao nosso coração. Obrigado pela paz, Senhor, que o Senhor traz ao nosso coração e ao nosso entendimento. Obrigado, Deus, nos dá um meio de semana abençoado, cheio de bênçãos, Senhor. Uma noite maravilhosa de descanso, um dia abençoado, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a todos aqueles que precisam trabalhar e que não estão fazendo, que não podem. Abençoe a todos aqueles, Senhor, que não estão no isolamento, no afastamento social. Abençoe a todos eles, profissional de saúde, a todos, no médico, a limpeza. Abençoe aqueles que estão lá, Senhor, trabalhando na frente do trabalho. Abençoe o pessoal dos postos de gasolina, o pessoal das indústrias, Senhor. Aqueles que estão trabalhando para que o Brasil não pare. Abençoe a todos eles. Deus abençoe aqueles que foram obrigados a parar. Mas chega com provisão, Senhor, na vida dessas pessoas. Chega com provisão na vida delas, Senhor. Porque elas estão precisando de alimento, estão precisando de remédio. E que o Senhor Jesus opere poderosamente. Nós oramos pelas nossas autoridades, Senhor, para que eles façam o melhor e com entendimento. Deus, abençoa, Deus, toda a liderança do Brasil. Abençoa do presidente aos governadores, deputados e senadores, Senhor. Que o Senhor dê a eles humildade e entendimento para fazer o que é correto nesse momento de crise. Abençoe os cientistas, Senhor, do Brasil e do mundo, para descobrir, Senhor, vacinas não só contra essa peste da coronavírus, mas para tantas outras que estão aí espalhadas. Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos todo principado, toda potestade, toda legião do inferno, com doenças e enfermidades que caiam por terra. O Brasil seja livre desses males. Que todos os países, Senhor, que estão sendo afetados sejam livres, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, a nossa casa, abençoa os nossos parentes. Abençoa cada pessoa, Deus, que assistiu, que passou por essa live. Cada pessoa, Deus, que compartilhou, para que outras pessoas possam ser alcançadas através dessa palavra. Em nome de Jesus, ó Pai. Abençoe a sua casa, a sua vida, seu trabalho, seu relacionamento, seu entendimento, sua vida com Deus. Abençoe poderosamente. Em nome do Senhor Jesus. E que assim seja, Senhor. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Só para a gente finalizar, louvado seja Deus. Queridos, nós temos agora com esse vídeo, nós temos 6 vídeos no YouTube. Se você entrar lá, se você puder compartilhar, se você puder fazer a sua inscrição no meu canal, o canal é Rev.edi Oliveira. Se você puder, nos ajude. Nós estamos tentando usar como uma ferramenta de evangelização, como uma ferramenta para levar compreensão do Evangelho a outras pessoas. Amém? Se você puder, compartilhe esse vídeo também, seja no Facebook, seja no Instagram, tá certo? E em nome de Jesus, outras vidas terão a oportunidade de ouvir a palavra. O endereço do Facebook é Reverendo Edvanildo Evandro. O endereço do Facebook é Reverendo Edvanildo Evandro. No Instagram, Pastor Malena vai passar o endereço do Instagram. No YouTube é Rev.edi Oliveira. No YouTube é Rev.edi Oliveira. Vai lá e faz a tua inscrição em nome de Jesus. O Instagram é Edvanildo Edi. Pronto. Edvanildo Edi. Edvanildo Edi. No Instagram. Amém, queridos? Glória a Deus. Coloca a tua mão assim, ó, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo todos os teus filhos, os pastores que estão conosco, obreiros, toda a membresia quadrangular, em nome de Jesus, abençoe poderosamente a todos os pastores da quadrangular no Rio Grande do Norte, no Brasil, em nome de Jesus, as suas casas, suas famílias, a toda a membresia quadrangular, a toda a membresia, Senhor, de outras igrejas, irmã em Cristo Jesus. Que Deus abençoe todos os teus filhos e filhas, todos os servos e servas do Senhor, e que assim seja. Amém. E graças a Deus. Um forte abraço e Deus te abençoe poderosamente.
Pastora Marlene vai trazer a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Que o amor do Pai, Assim seja. a comunhão do Filho Assim seja. e as doces consolações do Espírito Santo de Deus Assim seja. esteja, Senhor, sobre toda a tua igreja, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus te abençoe.